O gráfico do Bitcoin está aberto e o que nós vemos logo de cara é o novo Pie Indicator. Pessoal, o Pie Indicator foi totalmente reestruturado, modular, e como o Pie Indicator foi crescendo com o tempo e eu fui agregando uma série de novas funções, ele foi ficando cada vez mais pesado. E dessa vez eu consegui modularizar ele para que você possa configurá-lo da melhor forma possível, do jeito que você preferir usar ele. E se você quiser continuar usando com todas as funções, é só ativar e usar numa boa. Então, se você está num momento mais tranquilo, que você quer só acompanhar os seus trades, você pode deixar ele bem limpinho, que aí ele vai rodar leve. O foco do Pie Indicator sempre foi ser all-in-one, que é usar apenas um slot do TradingView para que os usuários do TradingView gratuito possam colocar também outros indicadores além do Pi. O link do Pi Indicator foi trocado, então se você quiser um novo link, chega lá no Telegram. Se você ainda não está no grupo do Pi, escreve Pi nos comentários que eu vou te convidar. E por padrão no TradingView, o título do Pi Indicator fica gigante, assim, ó. Só que aí se você vier aqui e desativar essas opções aqui, indicador inputs, indicador valores, você desativa essas opções aqui, ele volta a ficar com o título bonitinho, pequenininho de novo. Aí não incomoda essa região de tela que esse título acaba ocupando. E isso é porque o Pie Indicator ele busca correlação em outros ativos para chegar nas análises. E por padrão, o TradingView coloca ali todos os ativos que ele está trabalhando. Dessa forma, o título fica mais limpo, fica mais bonito. Eu recomendo que vocês façam isso também para aproveitar melhor a tela. Então, aqui no título, a gente tem esse olhinho que desativa os indicadores e ativa de novo. E ao lado tem essa engrenagem, que é onde abre o menu de configuração. O meu eu já dei uma pré-configurada aqui, você pode mexer à vontade sem ter medo de danificar ou bagunçar o indicador, porque o meu eu já tinha configurado, mas eu vou reconfigurar aqui junto com vocês. E é muito simples. Se você ferrar o Pie Indicator 10 vezes, você vem aqui, Reset Settings, ou resetar configurações, se tiver em português. Aí ele volta para a configuração original. Na configuração original, ele vem bem clean, bem limpo mesmo, e eu deixei de propósito para estimular todos a usarem o menu de configuração. O que a gente vê logo de cara é que a gente tem essas opções aqui que foram criadas, que já existiam, mas foram modularizadas de forma que você pode ativar e desativar a hora que quiser. E se você tiver dúvida em relação a cada módulo desse, você põe o mouse aqui em cima desse i que tem aqui, que ele vai dar um resumo. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse resumo, cola ele no chat GPT ou na sua IA favorita, que ela vai dar uma explicação detalhada para cada uma dessas funções. Todas elas estão aqui com o título explicando, mas você pode ir mais a fundo e entender melhor o que é cada coisa. Dessa forma fica até mais transparente o que o indicador faz. Antes, o indicador ele tinha só a média de 50, que era a linha azul por padrão. E como eu tenho falado muito no uso das médias no grupo, eu resolvi ativar essas configurações aqui, onde você pode colocar 3 médias configuráveis. Aqui por padrão ela tem de 120, 80 e 50. Eu tenho falado muito da média de 40 e 80 para ser usado no gráfico de 4 horas, que é o gráfico que eu mais gosto de usar e trabalhar. Ele funciona muito bem com o Pie Indicator, e isso também é um ponto que a gente focou na nova atualização. Se você opera num tempo gráfico diferente, essas médias talvez não vão fazer tão sentido para você. Aí você muda. Por exemplo, se você gosta de operar no gráfico de 5 minutos, você põe uma média de 200 ali que ela vai te ajudar. Então você pode configurar as médias da forma que você quiser ou até deixar elas desativadas. Mas eu vou deixar aqui a de 50, que é por padrão, né? Vou correr aqui o menu de configurações para a gente dar uma olhada junto. Tá tudo com descrição e o izinho aqui explicando como que mexe, e também ele já deixa aqui qual que é o padrão para você, caso queira voltar para a configuração original, só essa alteração tá ali também, então pode mudar tranquilo. Se precisar voltar, você volta. Aqui você desativa aquela linha do VWAP, aqui você desativa as faixas do ADX, que é aquela faixa vertical, que a cinza indica indecisão, a verde bullish, a vermelho bearish. Aqui você calibra o ADX para que ele fique mais sensível ou mais robusto, como preferir. No time frame de Fibonacci, é aquele degradê que a gente vai falar logo em seguida, que é uma novidade que foi implantada no gráfico. Agora, para facilitar mais ainda as confluências de suporte e resistência, ele gera esse degradê de Fibo na tela, que já funciona como resistências e suportes para você escalonar suas ordens. E ele é bem transparente, então não incomoda, ele fica bem sutil ali no fundo do gráfico. E se você quiser deixar ele mais transparente ou menos transparente, aqui nesse menu de configuração você também consegue. Essa opção de target aqui
é aquela setinha que é nova. Inclusive, agradecer o Anderson que deu essa sugestão, que mandou um indicador que tinha isso, achou que seria interessante implantar. E eu achei bem legal, porque ela conflui com outras métricas, então quando tem várias confluências para a mesma direção, torna a análise mais segura, achei super válido e deixei ela ativa por padrão. Mas se você quiser desativar, é só tirar que não tem problema. Você desativa aqui e ela vai sumir na hora. O fundo alaranjado agora é cinza. E vai ser difícil eu não falar fundo alaranjado, porque ele a vida toda foi laranjado, mas a gente mudou ele para cinza para trazer mais harmonia para a paleta de cores do pai. Agora você pode ativar e desativar essa função aqui. Então tem uma descrição aqui. E esse fundo alaranjado ele indica um short squeeze ou um flush. São momentos de explosão. Então, somado às outras confluências, a gente consegue talvez prever para que lado isso vai acontecer. Ela, por padrão, fica ativa. Esses são os sinais de venda e compra que já existiam antes, agora eles foram movidos mais para cima e colocou uma transparência para ele ficar mais bonito. Eu deixei essas duas opções aqui para quem opera em tempos gráficos menores. Ele já é bem sensível, mas ele é legal para trabalhar no gráfico de 4 horas. Mas se você trabalha no gráfico menor, ele vai emitir um monte de sinal. E aí acaba ficando uma série de ruídos no gráfico. Se você ativar essas duas opções aqui, ele vai dar menos sinais, mas sinais mais assertivos. Então, em tempos gráficos maiores, isso não faz muito sentido. Mas se você está usando para operar em um ativo muito volátil ou em tempos gráficos baixos, e tiver emitindo muito sinal, você ativa essas opções aqui, que ele vai ficar mais criterioso antes de emitir um sinal num tempo gráfico menor. Aqui você pode desativar algumas linhas, como a de ATR, por exemplo. O período do RSI você consegue mudar também. Se você também trabalha em tempos gráficos menores, você consegue forçar a busca do RSI em um tempo gráfico maior, ativando essa opção aqui. Então ele vai buscar em tempos gráficos diferentes o RSI para exibir no gráfico. Às vezes você está operando um ativo que está mostrando o topo lá no meio do caminho e você quer que ele fique mais criterioso, você ativa essa opção, aumenta aqui, ó, por um tempo gráfico diferente ou diminui. Por exemplo, se você está no gráfico diário e quer ver onde está o RSI do 15 minutos, você joga aqui, faz o que você quiser. E aqui é aquele indicador de topo, base de preço e fundo, que você consegue também deixar ele mais sensível ou um pouco mais criterioso. Aqui você consegue acrescentar o filtro de dominância do Bitcoin para gerar o topo ou fundo de RSI. Agora o FVG mudou também, a gente vai ver mais para frente. Antes ele era uma linha azul que estava feia e agora ele é um quadrado transparente que você pode mudar a cor ou mudar, aumentar, reduzir a transparência. Ele é verde e vermelho, mas você pode mudar também se você quiser. Aqui são as configurações do VPVR, que agora ele está com uma cor mais degradê também. Quando está mais forte, são regiões de volume mais forte. Quando está mais transparente, são volumes mais fracos. A POC, que é a linha amarela, você consegue desativar ela aqui, caso você não queira. Mudar a cor também. Esse painel de sentimento é aquele dashboard, o pessoal que usa no celular costuma desativar, mas você pode também mudar ele de posição aqui, se você quiser. Esse é o período dos cálculos, que está 80, se você quiser diminuir. Transparência do Super Trend, que é aquele indicador que mostra no fundo. Se você quiser mudar, você pode mudar por aqui também. Se você quiser diminuir, ele vai ficar menos criterioso. Se você aumentar, ele vai ficar mais sensível. Esses são os ativos que a gente monitora para chegar nas conclusões. Você pode mudar também. Aqui embaixo são para os alertas. Se você usa o TradingView gratuito, não vai funcionar. Isso era uma função que antes o TradingView permitia que usuários gratuitos usassem um alerta. Agora não permite mais, só o usuário dos planos pagos. Agora, se você quiser mudar alguma configuração dos alertas, você pode mudar aqui pela configuração também. Eu vou ativar uma opção de cada vez, aí a gente vai falar de cada opção, e aí depois eu vou ativar todas para fechar o vídeo. Volume e estrutura. A gente tem o VPVR, que eu aproximei ele do gráfico para melhorar a experiência do espaço de tela. A gente tem uma novidade, que é esse suporte e resistência amarelo, que a gente pode confluir com outros indicativos. Aqui o FVG, ó, apareceu o verdinho, com o seu novo formato. O VWAP, agora ele tem esse fundo e essa linha que marca o preço de VWAP, ele também tem um fundo transparente, no caso ele está vermelho agora, mas ele poderia estar verde se o mercado estivesse bullish. O VWAP é muito interessante quando ele conflui com uma resistência ou com um suporte. Então, se você quer abrir uma operação rápida, você vê que o ativo está numa região de suporte. E quem gosta de abrir operação a mercado é fundamental porque ele já vai mostrar ali se está na hora certa ou se está no meio do caminho. Se ele estiver longe de suporte, longe de resistência, é sinal que o ativo pode ir para qualquer lado, porque o VWAP é o preço que o institucional está pagando no momento e a direção.
Então ele ajuda a prever esse tipo de movimento. Essa é uma opção que eu usaria com certeza, deixaria sempre ativa. Sinais e estratégia. Aí eu desativei, né? E deixei ativado os sinais e estratégia. Olha como ficou aqui o sinalzinho de venda, sinalzinho de compra. Agora ele não fica mais no meio do gráfico, fica acima. Aí o super trend no fundo, verdinho aqui, a linha também, que é um indicador de tendência, que ela muda de cor conforme o gráfico anda, né? Então o gráfico ficou verde aqui, ela apontou para cima e ficou verde, com o fundo verde, aqui ela vermelha com o fundo vermelho, segue vermelho, com um target aqui embaixo. Esses são indicadores que eu acho muito interessantes também, porque eles ajudam a prever fundos e topos. Olha, aqui ele está mostrando uma base de preço, que é uma região interessante de entrada. Ele poderia estar marcando uma região de topo aqui em vermelho e poderia também estar marcando aqui uma região de fundo. Então, quando aparece esse indicativo aqui, são pontos que a gente soma eles com suportes e resistências. Outra coisa que mudou também são os Gold Candles, que antes eu exibia eles com o fundo preto. Agora, para eles aparecerem mesmo, eles têm o fundo amarelo, que eles funcionam para indicar mudanças ou continuação de tendência. Se o fundo do candle está amarelo e a borda verde, provavelmente o próximo candle vai ser verde também. Então eles indicam continuação ou reversão de tendência. Aqui continua como sempre, que esse aqui está desde o começo, que é a resistência principal do pai, e aqui é o suporte principal, que já foi rompido aqui, ó, tá exatamente nele, já apontando o outro aqui mais para baixo, mostrando aqui uma região de compra que eu não usaria no momento, eu preferia que o ativo estivesse em regiões mais altas para buscar resistências e shortar. Agora eu ativei aqui projeções e bandas, que é o clássico banda de Bollinger, que também é um indicador que o pai adotou há muito tempo atrás para ser o padrão. Aqui ele era para ser o fundo alaranjado, mas agora o fundo alaranjado é cinza e é bem sutil, mas pode ver que depois que o fundo ficou cinza aqui indicando uma explosão, ele deu um salto do gato morto aqui, foi bem próximo da média de 50 e da última resistência do pai e desceu com o VWAP vermelho, testando aqui um novo suporte. Então a gente tem um ADX aqui cinza, que indica indecisão. Aqui o ADX verdinho, ó. Se tiver muito transparente para você, você pode ajustar isso. Dashboard e métricas. Eu gosto muito e vou deixar ativo no meu pai esse dashboard, porque ele mostra aqui, ó, hoje de manhã ele estava super bullish no 4 horas, ele estava 4/6. Agora ele está -6/6, que são todas as confluências apontando queda. Então é um indicador top de sentimento. Se ele está mais vermelho que verde, a tendência é que o ativo continue caindo, que o Bitcoin continue caindo, e quando o Bitcoin está caindo, o mercado todo vai atrás, então a tendência majoritária ainda é de short. Quem usa mais o Pie Indicator no celular costuma desativar essa opção, mas dependendo do aparelho, o cara pelo menu consegue também mudar ela de lugar. Agora eu vou ativar todas as opções do Pie Indicator, ele vai voltar a ser como ele era antes, mas ainda assim com as paletas de cores e as informações muito mais bem diagramadas e harmônicas. E antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer as pessoas que tornaram isso tudo possível, que eu não sei se vocês sabem, mas eu não tinha planos nenhum de ter um grupo de Telegram e de chegar onde a gente está chegando devagarzinho. Mas quem se interessou primeiro pelo meu indicador foi o Dan, que no grupo do pós-Covid viu as análises que eu postava lá, ficou super interessado, veio trocar uma ideia comigo e falou: velho, você não tem um grupo, você não tem um canal do YouTube? Eu falei: não, eu posto minhas análises aqui. O Pie Indicator foi feito para eu usar, quem usava mais junto comigo, que me ajudou muito também, que esse agradecimento também vai para ele, é meu irmão Gabriel, que desde o começo me apoiou, teve junto comigo aí nessa trajetória. E o Dan, no começo, ele que criou meu Instagram, que criou meu canal do YouTube, fizemos junto as primeiras lives, porque ele trabalha com isso, então, brigadão, Dan, tamo junto. O Dan, ele não tá me ajudando mais hoje, porque ele trabalha e ele é super enrolado, mas foi ele que deu o pontapé inicial e me ensinou o que eu precisava saber no começo. Até para ter aquela motivação e entender que era possível, porque às vezes a gente pensa que as coisas estão muito mais distantes do que a gente imagina. E não é fácil, mas a gente estuda bastante e continua sempre tentando aprimorar e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Também eu queria aproveitar esse momento para agradecer o Wesley, que é nosso moderador ali faz um tempão, corre junto com a gente faz tempo, sempre me ajudou muito. O Junei, que é o nosso novo moderador agora, mas está junto com a gente desde o começo do grupo. O Thiago, e o João, nosso querido Boy Magia,
O João e o Thiago, eles confiaram no meu trabalho e hoje são patrocinadores dessa ideia. Eu agradeço muito a confiança que eles depositaram em mim, em soltar umas ferramentas tops na minha mão para eu usar à vontade e tornar melhor as ferramentas que são para todos vocês. Então, não só eu, como vocês têm que ser gratos a essas pessoas, sim. Então, sem mais delongas, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Os bots também foram atualizados, mas vou fazer outro vídeo para falar sobre isso. Lembrando que quem opera pela BingX tem mentoria gratuita comigo, acesso ao grupo VIP, acesso aos alertas, acesso aos bots. Se você quer se tornar um patrocinador e ajudar o grupo a continuar crescendo e a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade, não adianta você criar uma conta na BingX e deixar ela lá parada e contar com a minha mentoria e as minhas ferramentas. Então vamos ajudar, vamos operar pela BingX. Se você tiver alguma outra forma de ajudar, também é bem-vindo. O grupo não cresce sozinho. Eu estou o tempo todo tentando fazer algo para trazer um conteúdo de qualidade, tornar o grupo ainda melhor. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto e uma boa semana para todos.